Max Verstappen tem tudo para alcançar marcas impressionantes tanto para si quanto para Red Bull nesse final de semana de Fórmula 1. Vem que eu explico tudo para você no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é a primeira curva, onde a confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Depois de uma semaninha de folga, de respiro, de calmaria, a Fórmula 1 está de volta nesse final de semana e estamos oficialmente em Race Week. Dessa vez desembarca lá no Red Bull Ring, em Spielberg, para disputar a nona etapa da temporada 2023, o GP da Áustria. Inclusive, esse ano é a 37ª vez que o circuito austríaco recebe a principal categoria do automobilismo mundial, além de ser a 42ª edição do GP da Áustria. A primeira aconteceu lá em 1963. E bom, se a Red Bull já fez bonito nas primeiras 8 corridas desse ano, imagina o que ela vai fazer correndo em casa, naquela pista, naquele circuito que tem aí o seu touro, uma escultura gigantesca do seu Bull exposta, e vai estar correndo em frente à sua torcida de casa, então tem tudo para ela fazer muito bonito. Bom, nesse final de semana ainda marca a segunda corrida sprint da temporada 2023. A primeira aconteceu no GP do Azerbaijão, em Baku, e garantiu aí a vitória para Sérgio Pérez. Vale lembrar que em 2023 o formato da sprint ela mudou, né? Antes era classificação sprint, porque à medida que os pilotos terminavam a prova do sábado, era o grid de largada do domingo. Agora não, esse ano é uma corrida independente apenas para distribuir alguns pontos e trazer mais alguma agitação durante o final de semana. Além disso, é a segunda vez que Spielberg também recebe aí a corrida rápida, a corrida sprint. Mas bom, né? Então teremos uma corrida caseira para Red Bull, praticamente caseira para o Max Verstappen, apesar dele ser holandês, mas ele já é o menino da Red Bull, então ele vai também estar torcendo em frente aí, vai estar correndo em frente à sua torcida, e ele tem aí tudo para conquistar grandíssimas marcas para si e também para sua grande equipe. Bom, no GP do Canadá, o bicampeão atual, ele conseguiu aí 41 vitórias na Fórmula 1 e com isso ele se empatou com a Ayrton Senna na lista de pilotos mais vencedores na história da categoria. Os dois estão na 5ª colocação. Mas a gente sabe que tem tudo para o holandês vencer esse final de semana mais uma vez e com isso atingir a sua vitória de número 42. Então tudo indica que o piloto vai conseguir aí passar o tricampeão brasileiro e se tornar o 5º piloto isolado com mais vitórias na história da Fórmula 1. Além disso, caso a Red Bull vença em casa, vai ser a primeira vez que a equipe conquista 10 vitórias consecutivas. Sim, ela venceu a última do ano passado e se vencer na Áustria, vence as 9 primeiras desse ano. Então assim, a Red Bull está numa fase incrível. O Verstappen já venceu 6 corridas esse ano, o Sérgio Pérez venceu 2 e não tá dando para nenhum adversário, bem que estão tentando, a Mercedes começou a se aproximar, a Aston Martin tá ensaiando aí a ameaçar a Red Bull, mas ainda não conseguiu nada, então assim, se ela subir o degrau mais alto do pódio, que eu acredito que vai acontecer, ela consegue as 10 vitórias consecutivas em sua história. Apenas outras 3 equipes conseguiram atingir tal feito, que foram Ferrari, McLaren e Mercedes, inclusive a Mercedes é a única equipe que conseguiu fazer isso 3 vezes, então na sua história a Mercedes tem 3 vezes que ela conquistou 10 vitórias consecutivas, então a Red Bull vai entrar aí nessa seletíssima e totalmente exclusiva lista. Ainda, Verstappen tem a chance de vencer pela 4ª vez largando da pole position e dominando todas as voltas. Sim, o Verstappen ele venceu 4 corridas consecutivas largando da pole position, não dando nenhuma abertura para os adversários, garantindo aí a vitória de ponta a ponta, então conseguiu um hat-trick, né, que é largar da pole, dominar de ponta a ponta e garantir a vitória. Então assim, ele caminha para conseguir a sua 4ª vitória nesse estilo e ainda pode ser sua 5ª vitória consecutiva, igualando a sua maior sequência de vitórias, que o Verstappen ele só teve uma outra vez que ele conseguiu tantas vitórias consecutivas, que foi inclusive no ano passado, se eu não me engano, entre o GP da Bélgica e o GP da Itália. Então ele vai conseguir igualar o seu maior número de vitórias consecutivas, que são 5. Parece pouco, mas é impressionante, né? Lógico. Aqui a gente fala, né? Os números hoje em dia eles são muito inflados porque são calendários extremamente longos, né? Esse ano eram para ter 23 etapas, mas acabaram algumas cancelando e tudo mais, vamos ter só 21 corridas nessa temporada, mas mesmo assim os números acabam inflando um pouco e isso acaba ajudando os pilotos a conquistarem essas marcas. Por exemplo, o Verstappen alcançar o número de vitórias do Ayrton Senna, e ele ainda pode aproximar
do Vettel, que tem 53 vitórias, então assim. Mas, apesar dessa grande quantidade de etapas por temporada, a gente não pode negar que são, assim, números extremamente impressionantes. E além do mais, então, para fechar aí essa lista de feitos impressionantes que Verstappen e a Red Bull podem alcançar lá no Red Bull Ring nesse final de semana, o bicampeão, ele liderou todas as últimas 224 voltas de 2023. É um número, assim, extremamente impressionante. Todas as últimas 224 voltas disputadas, Verstappen esteve lá na primeira colocação. Isso é desde o GP de Miami, então assim, a gente não pode ignorar, né? São palmas aí impressionantes para Max Verstappen. Caso ele lidere também todas as voltas do GP da Áustria, ele se torna apenas o segundo piloto com mais voltas consecutivas lideradas na Fórmula 1. Com isso, ele vai ficar atrás só do Alberto Ascari e à frente de Ayrton Senna. Então, assim, hoje o Verstappen ele tá com o mesmo número de vitórias do Senna na Fórmula 1 e caso ele lidere todas as voltas do GP da Áustria, ele passa o número de voltas consecutivas lideradas do nosso tricampeão brasileiro. Então, assim, eu não duvido nada que seja um final de semana que vai ser extremamente brilhante, pelo menos pro Verstappen, pelo menos pra Red Bull. O Sérgio Pérez a gente não pode falar muito, afinal o mexicano ele ficou fora do Q3 em todas as últimas 3 etapas, ele até conseguiu vencer 2 vezes esse ano, mas não é assim, né? Não tá tendo grandes feitos, grandes conquistas, ele tá deixando bastante a desejar, já tem corrida fora dos pontos, enquanto isso o Verstappen ele venceu nada menos que 6 corridas, outras 2 ele terminou no pódio, então assim, eu não duvido nada que o Verstappen consiga alcançar todos esses feitos que eu listei aqui, que ele vai conseguir subir ao degrau mais alto do pódio, vai fazer muita alegria da torcida caseira lá na Áustria, e a Red Bull também vai continuar caminhando aí a passos largos para conquistar mais um título de construtores. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, que se o Verstappen vai sim vencer, vai ser uma vitória fácil, vai conquistar todos esses números, ou não, alguma coisa vai acontecer e não vai ser o Verstappen. Comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos, não esquece de deixar muito joinha, porque isso ajuda demais aqui o canal da F1 Mania a crescer, o vídeo atingir cada vez mais pessoas, e também não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte a motor. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!